tem fôlego, enquanto você respira, louve ao Senhor. Ezequiel capítulo 22, a partir do verso de número 14. Aliás, o único verso que nós vamos ler agora no início é o 14. Capítulo 22 de Ezequiel. Os que estão em pé, só mais um pouquinho a gente vai ler e você já pode sentar. Diz assim, Ezequiel capítulo 22, versículo de número 14. Esse verso falou comigo em 2001. Estará firme o teu coração, estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Papai, nós queremos te agradecer, Senhor. Agradecer porque desde que chegamos aqui, Senhor, a tua presença é tão real, é tão verdadeira, Pai, ela é tão envolvente, Pai. Nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor, sendo Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, dos céus e da terra, o Senhor ainda se importa conosco, que o Senhor venha aqui nos visitar, Pai. Então nós te pedimos, Pai, pela tua graça e misericórdia, permaneça conosco, Senhor, durante essa noite, porque eu sei, Pai, que enquanto louvamos e adoramos, Senhor, os nossos familiares estarão sendo cuidados, aquelas pessoas que estão enfermas estarão sendo curadas, Pai, e nós seremos moldados e tratados segundo a tua vontade. Pai, nessa noite eu diminuo, Pai, para que o Senhor possa me usar. Fique à vontade, Senhor Jesus, para fazer aquilo que estiver no teu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Eu digo que esse versículo falou comigo em 2001, porque foi o ano em que eu conheci Jesus. Em 2001, eu conheci a Cristo e esse foi o verso da pregação do pastor. Ele disse, estará firme o teu coração, estarão fortes as tuas mãos, nos dias em que eu tratarei contigo. E o que mais me chamou a atenção foi que ele ainda disse, eu, o Senhor, o disse e o farei. Sabe, tudo que Deus diz, Ele faz. Amém. Isso tocou no meu coração. Era o mês de maio de 2001. E nesse dia eu resolvi aceitar o Senhor. Nesse dia eu me entreguei para Jesus. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre eu caminhei com Jesus. A minha história ela começa há alguns anos atrás. Era uma vez um garoto que é o terceiro filho de um casal abençoado e que esse terceiro garoto não estava muito nos planos, né, desse casal. O casal já estava feliz demais com dois, porque assim, eles queriam uma menina. Aí veio um garoto, aí depois no segundo veio outro garoto, aí eles falaram, não, então tá bom, já tem dois garotos, não vamos tentar não, vai que vem outro garoto, a gente não vai tentar a menina não, desiste. Mas Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano e tinha alguém lá em cima que já tinha planejado tudo. E ele falou, não, peraí, a história desse casal não vai continuar aí. Vai ter mais um. E aí cheguei eu, este lindo garoto, que nasceu não muito saudável. Quem anda com a minha mãe conhece a história. Eu não vou contar tudo não, porque é de chorar, tá, gente? Quem anda com a minha mãe, ela conta essa história pra todo mundo. Mas pense num garoto que nasceu doente, que nasceu com tudo o que não precisava ter. Você já viu menino ter pressão alta? Bebê ter pressão alta? Vocês já viram isso? Pois vocês estão vendo aqui um bebê que nasceu, que tinha pressão alta, que tinha um monte de problemas. E eu entendo hoje que esses problemas eram para que esse garoto não fosse rejeitado pelos seus pais. Porque assim, eles não queriam o terceiro filho, mas a partir do momento que veio o terceiro filho, amém, eles falaram, não, vamos... Onde come 2, come 3 e assim por diante. Então esse garoto nasceu com essas doenças para que ele não se sentisse rejeitado, porque pelo fato de ser doente, adivinha quem era o queridinho? Adivinha quem que tinha todos os paparicos necessários? Eu. Então em momento algum eu me senti rejeitado e até hoje eu não me sinto, muito pelo contrário, eu me sinto privilegiado. Porque desde pequeno eu sempre tive a atenção dos meus pais muito mais do que os meus irmãos, pelo fato de eu ter sido muito doente. Mas aí os médicos diziam que este garoto não iria passar dos 11 anos, que esse garoto não iria viver muito tempo, né? E ontem o Fábio contando da meningite e tal, dizendo que 80% não escapa, né, Fábio? Eu faço parte dos 20, eu escapei. Para a glória de Deus eu estou aqui. Amém, Jesus. Mas na caminhada
do nosso dia a dia, você vê Deus agindo, você vê Deus cuidando. E teve uma certa idade em que passou dos 11, eu acho que eles deram o prazo de 11, assim, se no 11 não morrer, não vai morrer mais. Esse menino vai ser o Highlander, vai ficar para sempre. Porque se não morreu até os 11, meu Deus. E de fato, a partir dos 11 minha saúde foi melhorando, eu comecei a ter uma saúde de ferro, assim. Comecei a ficar mais resistente, vamos dizer assim. E eu comecei a usar essa resistência para fazer coisas que garotos não fazem normalmente. Eu sempre fui uma criança politicamente correta, aquele filho correto, que nunca deu trabalho na escola, que sempre tirou boas notas. Até mais ou menos os 16 anos eu fui assim. O típico filho exemplar, aquele filho que os pais e as mães amariam ter. Porém, a partir dos 16 a história mudou. A partir dos 16 eu comecei a andar com pessoas que não deveria andar. Eu comecei a me revoltar sem razão nenhuma, porque uma criança que sempre teve tudo, atenção, começou a querer fazer as coisas erradas, começou a não levar mais estudos a sério, não levar mais responsabilidades a sério. E de repente eu me vi bem afastado daquele caminho que eu sempre quis seguir. Desde quando eu era pequeno eu sempre tive um objetivo. Eu falo, puxa, eu quero ser alguém, eu quero ter uma boa profissão, eu quero ter muito dinheiro para poder abençoar, ajudar muitas pessoas. Então eu sempre fui focado no que eu queria. Só que a partir dos 16 eu comecei a desandar. Fui pro outro lado. E aí vocês já imaginam. Em Brasília dizem que é o berço do rock, né? Então o garoto virou um roqueiro, que deixou o cabelo crescer, que andava todo de preto parecendo um urubu. Dava sexta-feira... Isso minha mãe já tinha vindo pra cá, tá, gente? Minha mãe não estava mais conosco, ela já tinha vindo morar na França, nós estávamos morando sozinhos. E aí dava sexta-feira, eu saía de casa, ia pra administração, ia pra qualquer lugar onde tinha shows de rock, e só voltava no domingo. E bebendo, e ainda não usava drogas nessa época. E bebendo muito, fazendo muitas coisas erradas, me prostituindo, festas, farras... Enfim, tudo aquilo que não vale nem a pena mencionar. Até que um dia, aos 18 anos, esse versículo tocou meu coração. Porque o meu irmão do meio, Alan, ele aceitou Jesus primeiro. E eu era um dos que mais zombava dele. Eu era um dos que mais tirava sarro com ele. E às vezes eu acordava no meio da noite, estava ele lá de joelho no chão, cara no pó, orando. Eu falava, esse cara é um maluco. Você é um doido, vai dormir, ô perturbado. Tá acordado essa hora, ou então, sei lá, ele gosta de dormir assim com a bunda pra cima. Enfim, eu não entendia, mas eu tirava muito sarro. Só que o que ele fazia naquela madrugada, ele intercedia a Deus pela minha vida. Ele intercedia a Deus pela minha família. E o evangelho foi entrando dentro de casa. O evangelho foi entrando dentro de casa e em 2001 eu aceitei Jesus. Esse versículo falou comigo, estará firme o teu coração, estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo. Isso o Senhor perguntando, olha, você vai estar preparado? Quando eu vier tratar com você, você vai estar pronto, porque eu disse e eu farei. Isso tocou muito, porque na noite anterior eu tive um sonho e... eu estava visitando, nesse sonho eu visitava a igreja do meu irmão e o pastor falava, vocês fiquem em casa como se vocês estivessem na casa de vocês. Eu falei, bom, como é para estar em casa? Eu tirava o sapato e deitava no banco e o pastor pregando. E ele falou esse texto. Ele disse, Jesus está preparando um encontro contigo. E nesse momento o banco da igreja foi arrebatado. E eu me vi nas nuvens. Não sei em que número de céu que era, mas também não interessa. Só sei que eu estava muito alto. E eu ouvi uma voz. E essa voz eu só ouvi mais uma vez, que foi esse ano. E essa voz abriu um livro na minha frente. E me disse, olha, você só tem 2 caminhos. Porque para entrar no meu reino tem que ter o nome escrito neste livro. E você só tem 2 caminhos, o céu ou o inferno. Qual é o caminho que você escolhe? E eu gritava, eu quero o céu, eu quero o céu. Porque como eu andava nesses negócios de show de rock, eu sabia que o capeta não era muito bonito. Sabia que os bichos eram feios.
Então eu falei, não, eu quero o céu, e acordei com aquilo, aquela voz martelando no meu coração e eu fui para a igreja. Sabe como é que é, né? Você fica assustado, você fica... que vai, sei lá, né? Esse sonho pareceu que foi muito real para mim. E olha que eu andava nos meio pesado, gente. Eu não era de me impressionar assim, não. Eu sempre fui cheio das minhas convicções, sempre cheio das minhas filosofias e razões. Andava no meio de um pessoal que era meio barra pesada, assim, que era meio endemoniado. Eu era muito endemoniado. Então nada me impressionava assim tão fácil. Porém esse sonho mexeu comigo. Porque quando Deus fala com alguém, as estruturas dessa pessoa se abalam. Quando Deus fala com alguém, essa pessoa tem algo que toca, que é profundo. Por isso a voz de Deus ela é inconfundível. Tem gente que fala, eu nunca ouvi a voz de Deus. Pode ficar tranquilo, o dia que você ouvir, você não vai se confundir. A voz de Deus é inconfundível. E eu fui para a igreja no dia seguinte. Nesse dia eu aceitei a Jesus no momento de um louvor. E logo naquele primeiro amor, fui participando dos conjuntos. 15 dias depois eu havia sido batizado no Espírito Santo. E eu fazia parte da equipe de louvor dos jovens. E um dia estava tendo congresso das senhoras. Eu saí da igreja para beber água num intervalo muito rápido, porque eu não saía do culto para nada. Eu ficava lá aproveitando tudo. E eu saí, e o pregador da noite saiu também, deu a volta, me encontrou. O pai de uma amiga minha me apresentou para o pregador. Ele virou e falou, olha, jovem, e esse alerta serve para vocês nos dias de hoje, jovens. Ele disse, olha, você ia para o inferno, você sabe o que é isso? Eu falei, sei. Eu falei, Satanás não vai desistir de te levar para o inferno. Não é porque você está aqui dentro da igreja que ele vai abandonar você. Ele não fez isso com Jesus no deserto. A Bíblia diz que ele se ausentou de Jesus por um tempo. Ele tentou fazer com que Jesus pecasse, então ele não vai desistir de fazer com que você abandone. Eu falei, não, mas eu amo a Jesus e eu não largo meu Jesus por nada. Ele disse, olha, Deus está mandando te dizer que você vai para o fundo do poço. Mas fica tranquilo, José foi para o fundo do poço e de lá ele saiu para os propósitos de Deus. E eu fiquei sem entender aquilo. Eu falei, meu irmão, amém, eu recebo a parte boa, mas o fundo do poço, não. Voltei, falei, esse irmão é uma bênção, mas eu não largo meu Jesus por nada. Esse negócio de fundo do poço é balela, não. Que isso, eu com Jesus é só vitória. Mal sabia eu que o fundo do poço, gente, não é assim de uma hora para outra. Você não chega no fundo sem antes passar por etapas, sem antes passar pela beira, depois pelo meio, e até que você afunda totalmente. E ele tinha dito que Satanás iria continuar investindo, né? E Satanás continuou de fato, porque aí eu passei no vestibular para direito, comecei a fazer faculdade, e aí dessa faculdade eu comecei a fazer um estágio, ganhava meio salário mínimo e ficava lá viajando com um baterista. Cara, vamos passar num concurso, porque o som da igreja era precário. Eu falava, não, quando a gente passar num concurso, a gente vai montar uma bateria grande, um som bonito para a igreja, umas guitarras, uns baixos. E era fiel, né, com aquele meio salário, aquela coisa toda. Mas Satanás continuou investindo. Falou, por que você não estuda para passar em concurso? E Brasília é a terra dos concursos, né? Comecei a estudar, passei no concurso, oh glória. Aí virei, agora vai começar, a gente vai montar o som da igreja. Irmão, você me pergunta, quantas palhetas eu comprei para a igreja depois que eu passei no concurso? Zero. Aquele irmão que queria arrumar o som, de repente se viu com dinheiro, se viu importante, porque a igreja onde eu andava era uma igreja muito humilde, então eu me via mais importante do que os outros. Eu fazia faculdade, eu tinha passado no concurso. Uau, eu era o cara. E aí eu vi que realmente Satanás começou a me dar os pratos. Começou a me empurrar. De repente eu fiquei mais bonito do que os outros. De repente eu fiquei mais atraente do que os outros. As meninas que nunca olharam para mim começaram a de repente notar a minha presença. Eu não sei porquê. E eu comecei a me afastar. Já não ia mais para a igreja todos os domingos. Já não acompanhava mais os amigos da igreja, já estava com outras companhias. Até que, de repente, eu já me vi na antiga vida, só que pior.
porque era de segunda a segunda. A outra vida era só nos fins de semana que eu bebia. Essa não. Porque essa eu tinha dinheiro, logo comprei um carro, e aí era de segunda a segunda. Saía do trabalho, larguei a faculdade, saía do trabalho e ia para bares. Saía do trabalho e ia para boates. De segunda a segunda, embriagado. Comecei a dar dinheiro para essas fábricas de cerveja. E não só na cerveja, depois bebidas mais fortes, e bebidas mais fortes, e bebidas mais fortes. Eu já cheguei a passar 5 dias alcoolizado. 5 dias, gente. 5 dias seguidos. Saiu placas assim vermelhas no meu rosto. Eu quase entrei em coma alcoólico. E aí, quando eu já estava bem dependente desse círculo de bebidas, de festas, o que o diabo fez? Pegou e tirou aquilo que me botava lá naquele meio. Tirou meu trabalho. Houve uma greve no banco e contenção de despesas e eu fui demitido. Então eu já não tinha mais salário. Toda pessoa com um pouco de inteligência, não tem dinheiro, não faz farra. Eu não, continuei. Porque eu já estava tão cego a esse ponto, eu já estava tão dependente disso nesse ponto, que eu continuei, mesmo sem dinheiro. E aí que o poço foi só afundando. Até que as drogas apareceram. Ninguém lá em casa podia nem sonhar, porque ninguém nunca tinha usado drogas na família. Então ninguém podia nem sonhar. Eu tinha que dormir fora de casa, eu levava sempre uma roupa para não ficar com cheiro. Aquela coisa toda, ninguém podia nem imaginar por onde que eu caminhava. E aí eu conheci realmente o fundo do poço, porque sem dinheiro, dependente dessas emoções alcoólicas, as drogas, as farras, as festas. E nesse momento, amigo já tinha saído. Os que estavam eram aqueles que eu dependia deles. Então eu não podia me afastar deles, porque eles tinham como comprar bebidas, como comprar drogas. Os amigos que realmente gostavam de mim tentavam me alertar, mas não me permitiam fazer essas coisas. Então eu me afastei deles. E fui descendo. E aí, minha mãe foi de férias para o Brasil e me achou nesse quadro depressivo, misterioso, sem vontade de viver, vivendo um dia de cada vez, o que acontecesse estava valendo, longe de Jesus. E no fundo eu sempre lembrava do que aquele pregador havia dito. Eu falava: miserável pregador, rolou praga em mim. Ele falou e aconteceu. Olha que boca. E eu sempre lembrava dele. Hoje eu vejo que a culpa não era dele, é minha. Mas aquilo martelava no meu coração sempre o que ele tinha dito. E esse texto: estará firme o teu coração, estarão firmes as tuas mãos no dia em que eu tratar contigo. E minha mãe me acha nesse quadro e fala: por que você não vai comigo para a França? Eu falei: amém, né? Tudo bem, vou para a França, passo os 90 dias que eu posso passar aqui, depois vou embora, né? Fiz despedidas com os amigos, os falsos amigos, já falando: daqui a pouco eu tô de volta, gente, daqui a pouco eu tô de volta. Eu vim aqui só para poder fazer o gosto da minha mãe e depois eu volto, porque a minha vida tava, para mim era boa, por mais que eu estivesse no fundo, mas era bom estar lá no pecado, tá bom, para mim era bom. Eu não conseguia sair daquilo. E eu também não tinha vontade nenhuma para sair. E vim para cá. E aí Deus começou a mudar a minha história. Aleluia. Aleluia. E aí Deus começou a agir, porque eu queria conhecer todas as baladas daqui desse lugar. Para não dizer que eu não conheço nenhum, eu conheço o Mexicanos, que é um bar que nas segundas-feiras tinha forró, mas só, não conheço mais nada daqui. Deus não deixou eu participar de nada daqui. Deus, eu falava: não, eu vou pra lá porque maconha é liberado, porque esse negócio tá do lado da Holanda, vai ser bom, o negócio vai pegar fogo, eu vou tocar o terror aqui. Deus não deixou eu conhecer nada disso aqui. Deus não me deixou conhecer nada disso aqui. Eu te digo por quê. Porque num almoço de terceira idade, eu conheci a minha esposa.
Eu digo almoço de terceira idade porque só tinha senhoras que, se somassem as idades, elas passavam Metusalém, elas participaram da arca. Elas ajudaram Noé a cuidar dos bichos. Não estava no dilúvio, mas pisou no barro. E de repente eu chego, estava aquela jovem lá. Falei, opa, sou bobo não. Já trocamos telefone e ela fazia parte da igreja Pão da Vida. E ela, meio sem graça de me convidar para ir para a igreja, tá? Vamos ali na Pão da Vida, numa igreja que eu faço parte e tal. Falei, ai, lá vem Jesus. Porque eu sabia que se eu fosse para a igreja, eu corria risco de ficar. E eu não queria sair daquilo, eu queria descobrir o terror da França. Eu queria ir para a Holanda, ficar doidão lá. Eu queria tocar o terror. E de repente, ela me levou na Pão da Vida. E quando eu entrei, pisei na igreja, o Espírito Santo já falou comigo. É hoje. Por que você não experimenta voltar? Por que você não experimenta voltar para aquele tempo em que você me servia, em que você me buscava? Glória a Deus. E eu falava, não, Espírito Santo, não. Eu tô emocionado, depois de muitos anos pisando na igreja, é emoção. E essa luta foi de abril de 2005 até abril de 2006. Foi 1 ano lutando. 1 ano. Indo na igreja uma vez ou outra. Acho que eu era o maior turista da Pão da Vida. Eu ia uma vez a cada 3 meses. Só pra pisar lá. Eu tinha medo, a bem da verdade. Eu pensava que eu não ia porque tinha outras coisas pra fazer, porque tinha trabalho, porque aí eu já larguei, já desisti de vida de farra e comecei a querer estudar, comecei a trabalhar, já comecei a fazer projetos, mas ainda não tinha Deus nesses projetos para mim. Mal sabia eu que Deus tinha sim projetos que Ele havia sonhado. E aí foi nesse 1 ano, no dia 26 de abril de 2006, pastor Paulo pregando, como sempre, falando sobre fé, sobre salvação. O Espírito Santo falou, é hoje. Não tem como mais você fugir. Você já fugiu muito. Você não acha que já está na hora de você viver aquilo que eu realmente tenho para você? Você não acha que não já está na hora de você parar de viver na mediocridade e viver aquilo que eu tenho para você? E aí eu já estava mais quebrantado após esse 1 ano indo a cada 3 meses. Falei, Deus, o Senhor bem sabe todas as coisas. Eu não vou mais resistir. E aí, na mesma hora em que eu tinha essa briga interna com Deus, o pastor Paulo fez um apelo. E eu sentia as pernas indo, querendo ir, e eu segurando no banco, e aquela coisa, aquela luta. Falei, quer saber? Eu não tenho nada a perder. Eu vou. E fui. Glória a Deus. E de lá pra cá, nunca mais eu saí do serviço. Por que eu tô contando essa história agora? Porque assim que eu sei que como eu vivi perdido, tem muita gente também que viveu perdida e que ainda está perdido. Sabe, perdido não é aquele que vive nas baladas. Perdido não é somente aquele que vive nas drogas. Perdido não é somente aquele que vive no álcool. Perdido é aquele que vive uma religiosidade. Perdido também é aquele que acha que vive com Deus, mas no fundo está tão distante quanto o drogado. Perdido também é aquele que acha que ir para a igreja todos os domingos, entregar dízimo, mas não obedecer os mandamentos de Deus, também está perdido. Se você não obedece a palavra como ela é, como Jesus ensina, você está perdido. Porque aqui Deus diz, eu tratarei contigo, eu disse e o farei. E assim como eu estava perdido, hoje em dia existem muitos perdidos. E sabe por que existem muitos perdidos? Porque muitas vezes a gente pensa que a nossa vontade tem que passar por cima da vontade de Deus, que Deus tem que fazer tudo da maneira como nós queremos que seja feito. Eu fico bobo quando eu vejo, e são grandes nomes do Evangelho,
dando ordens para Deus. Deus, faça isso. Deus... Eu estava até comentando com um evangelista, Walter, no culto no grupo de comunhão na quarta-feira. Ele falando, tem gente que dá ordem para Deus e ainda diz que tem crédito com Deus. Deus, eu tenho crédito contigo, então faça isso, faça aquilo, faça não sei o quê. Irmão, tudo que a gente fizer ainda é pouco. Aleluia. Aleluia. Você acha que algum dia a gente vai ter crédito em comparação com o sangue de Jesus? Você acha que o sangue de Jesus, você pode fazer alguma coisa que pague o sangue e ainda te dê saldo? Você acha que você pode fazer algo que te dê o direito de exigir algo de Deus? Você acha que existe uma matemática assim de saldos com Deus? Tudo que nós fizermos ainda é pouco. Aí o irmão, não, mas eu obedeço os mandamentos, eu sigo tudo o que Jesus disse. Meu irmão, tu faz o mínimo. Isso é o mínimo para tu ir para o céu. Obedecer os mandamentos não te faz melhor do que ninguém, faz com que você faça o mínimo para ir para o céu, meu irmão. O fato de nós nos dizermos cristãos nos faz herdeiros e co-herdeiros com Cristo, mas não dá o direito da gente achar que é melhor do que alguém. Porque o sangue de Jesus foi derramado por todos. Aleluia. Eu digo isso lá no meu trabalho, falo, vocês acreditando ou não, vocês confessando ou não, Deus vai ser sempre Deus, Jesus vai ser sempre Jesus. Melhor que vocês acreditem. Mas se vocês não acreditarem, Ele não vai deixar de ser Deus. Nem sempre tudo vai ser da maneira como a gente quer. O presbítero Rogério já ia promovê-lo, já ia falar evangelista. Recebe aí, ele falou sobre Naamã. E teve algo que me chamou muita atenção quando ele pregou na sexta-feira, que Naamã, ele achava que ia chegar lá e o profeta ia sair com pompas, com circunstâncias, ia tratá-lo bem, porque ele era alguém importante. O profeta só manda recado. Manda o mensageiro dele. E Naamã se indigna, falava, eu achava que ele iria vir comigo, e para que eu vou tomar banho nessa água suja daqui, se os rios lá de onde eu moro são melhores? Ele achava que Deus ia curá-lo de uma maneira. Ele achava que o profeta ia sair fogos dos olhos do profeta, não sei, fantasiou algo que vai acontecer e tal. E não, o profeta só mandou a mensagem, vai lá, se banha 7 vezes e pronto, vai ser curado. Ele achava que Deus ia curá-lo de uma maneira e Deus o curou de outra. Na minha vida, tantas coisas que eu queria que acontecesse de um jeito, Deus pegou e fez acontecer de outro. O resultado foi o mesmo, mas a maneira foi diferente. E a gente tem que entender que Deus tem o jeito dele de trabalhar. Deus tem uma maneira que não é a nossa. Sabe por quê? Porque Ele sabe o que é melhor e a vontade dele. O que o apóstolo Paulo nos deixa escrito lá em Romanos, capítulo 12, no versículo 2? Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Meu irmão, a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. É diferente da tua? Então a tua não é boa. É simples assim. A vontade de Deus sempre será boa, perfeita e agradável. Ah, mas Deus não fez desta maneira. Irmão, e tu acha que Deus se engana? Tu acha que Deus erra? Deus, ele tem uma maneira diferente de agir. E olha que na caminhada, às vezes você vai ouvir de Deus uma palavra bem simples. Não. Você vai orar, você vai pedir, você vai clamar e Deus vai dizer Não. não. Deus vai dizer não. E aí, vai brigar com Ele? Vai querer medir força com Deus? Vai querer fazer queda de braço com Deus? Deus, eu tô de birra com o Senhor, então eu não vou mais na igreja, eu não dou mais dízimo, o Senhor não fez o que eu queria. Meu irmão, o problema é teu. Ele não vai deixar de ser Deus por causa disso. E sabe quem é que vai para o inferno? Não é Ele. É você. A gente tem que parar com essa meninice de achar que nós fazemos algo para pressionar Deus, para tentar persuadir Deus. A gente tem que deixar de ser menino nesse aspecto, de ser infantil nesse aspecto. A gente eu acho engraçado, a gente faz tudo o contrário, né? Tem coisas que nós devemos ser como crianças, né? Na inocência, na adoração, na entrega, na dependência. E nisso a gente quer ser adulto.
E nas coisas que a gente tem que ser adulto, a gente quer ser criança. A gente troca tudo. A gente é muito bagunçado. Um exemplo de não de Deus. E olha que não foi por falta de oração. Tudo bem que o resultado foi uma punição. Mas o rei Davi pecou, né, com Batseba. Mas desse pecado nasceu um filho. Correto? Correto ou não? Correto. Nasceu um filho. Mas Deus, o que ele fez? Feriu a criança. E a criança adoeceu. E durante esse tempo em que a criança esteve doente, Davi orou, jejuou, clamou, se arrependeu. Vocês não acham que Davi não passou noites e noites fazendo vigília? Gente, tenta imaginar a oração de Davi para que Deus curasse essa criança. Tente imaginar o desespero de um pai, você que é pai ou você que é mãe, de ver o seu filho doente. Então você começa a clamar a Deus com toda a sua força, com toda a sua fé, porque você quer que o